Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Expressão do Cristo. Hoje, como prometido, vamos falar sobre por onde eu começo lendo a Bíblia. Se é um assunto que você tem curiosidade e que te interessa, fica comigo até o final e vamos pro vídeo. Particularmente, esse é um tema que me interessa muito, porque no início da minha vida cristã, eu tentei me aventurar lendo a Bíblia e me lasquei, porque eu não sabia por onde começar e acabei desanimando nem no meio do caminho, nem no início do caminho ainda. Então, Deus tocou no meu coração e por isso eu estou fazendo esse vídeo, porque acredito que vai ajudar muitas pessoas na hora de iniciarem a leitura da Palavra de Deus, que é algo essencial para a vida cristã. Então, por onde que eu começo lendo a Bíblia? É importante falar inicialmente que a Bíblia, ela não é um livro comum, que você vai ler do início ao fim seguindo uma ordem. Então, não indico que você tente ler de Gênesis a Apocalipse. Provavelmente o que vai acontecer vai ser o mesmo que aconteceu comigo. Você vai acabar se desmotivando e parando com a leitura, tá? A Bíblia, ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é o Antigo Testamento, e a segunda parte, que é o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos a Velha Aliança, que é baseada na lei. Já no Novo Testamento, nós temos a Nova Aliança, que é pela graça. Na Velha Aliança, era tudo muito baseado pelo nosso esforço, de conseguirmos nos manter livres do pecado ou não. Já na Nova Aliança, é baseado pelo que Jesus fez por nós na cruz. Então, já não depende mais do nosso esforço, e sim de crer que Jesus nos livrou de todo o pecado. Então, hoje, nós estamos vivendo o período da Nova Aliança. Então, é por aqui que nós precisamos começar a nossa leitura da Bíblia. É óbvio que o que eu estou falando aqui são dicas. Se você quiser começar pelo Antigo Testamento, ok, mas eu não aconselho, porque começar pelo Antigo Testamento vai exigir muito esforço. E se com muita perseverança você conseguir chegar até o Novo Testamento, você vai ter uma visão completamente torta de quem Deus é. Porque Deus agiu diferente no Antigo Testamento por conta exatamente da lei. Então a minha sugestão é, comece pelo Novo Testamento. E o primeiro livro que deve ser lido do Novo Testamento é o Evangelho de Jesus segundo a visão de João. E por que deve ser o João o primeiro evangelho a ser lido? Mateus, Marcos e Lucas, eles falam muito sobre a história dos 3 anos do ministério de Jesus, sobre o que ele fez, o que ele falou, e cada um é direcionado para um público. Por exemplo, Mateus foi escrito direcionado para os judeus, por isso ele fala muito das profecias, né, para que se cumprisse. Marcos já foi voltado para os romanos, que era um povo mais de ação, né, mais conquistador. Então aqui ele já fala muito mais de Jesus em ação, agindo, fazendo. Já Lucas era para os gregos. Então ele queria mostrar aos gregos o lado humano de Jesus. Inclusive ele retrata até Jesus chorando quando Lázaro estava morto. E por que Lucas queria mostrar esse lado humano? Porque dentre os deuses gregos não existia um deus assim. Os deuses gregos eram invejosos, ciumentos, se iravam. Então, Lucas focou muito nessa parte humana de Jesus. Então, o que João falava? Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falavam sobre o ministério, João fala quem é Jesus. Não é? Aqui, Jesus usa 7 vezes a palavra eu sou. E isso é muito importante, a gente primeiro ter o entendimento de quem é Jesus. Então, sabendo quem é Jesus, nós podemos ir para o segundo livro, que seria Efésios. Em Efésios, aqui a gente vai aprender quem eu sou em Cristo. Então, primeiro eu preciso conhecer quem é Jesus, para depois saber quem eu sou em Cristo. Tá? Finalizando Efésios, pode partir para Gálatas. Gálatas é a primeira parte do tratamento contra o legalismo. Gálatas é um tratamento de choque contra a religiosidade. Então não pode deixar de ler esse livro também. E aí o quarto pode ser Colossenses, que aqui seria já a parte final desse tratamento contra o legalismo, contra a religiosidade. Tá? E aí, após isso, pode ir para Romanos. Romanos a gente vai entender que a justificação é pela fé.
tomar posse pela fé do que Deus deu pela graça. E aqui, gente, o capítulo 8, não vou dar spoiler, tá? Leiam. Então, fica aqui essa ordem. Finalizando essa ordem, gente, a gente vai ter já um bom conhecimento sobre a nova aliança. Então, aqui, a partir daqui, você pode voltar para Mateus, tá? E aí pode finalizar todo o Novo Testamento, salvo Apocalipse, tá? Porque Apocalipse é um livro um pouco complicado, porque tem muita simbologia, então aqui precisa ter um certo conhecimento a mais. Tá? Mas nada impede, se você quiser ler Apocalipse, também não tem problema algum. Finalizando o Novo Testamento, e primeiramente seguindo essa ordem, aí sim a gente pode ir para o Antigo Testamento. Só que a leitura do Antigo Testamento tem que ser feita pela ótica do Novo. Entender que a gente não vive mais o período da lei, do esforço próprio, que a gente vive o período da graça, do favor imerecido. Tudo que Jesus conquistou pela cruz já é nosso. Para ter isso, precisa crer, precisa pegar, tomar posse pela fé. Então, tendo esse entendimento, a leitura do Antigo Testamento se torna muito mais fácil. Aí você pode partir para o Antigo Testamento. E você vai ver coisas que antes talvez você não veria, porque agora você tem uma visão completamente diferente. Você vai ver como tudo aponta para Jesus. Você vai perceber que desde o princípio, o nosso resgate era um plano de Deus. Então, não tem como você ter uma visão de Deus de juízo, de ira, porque você passa a entender qual foi o propósito de tudo o que aconteceu. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero que ajude vocês. Óbvio que é super importante pedir discernimento ao Espírito Santo, que te faça sensível para entender o que ele quer falar, mas com essa leitura mais direcionada, tudo vai fazer muito mais sentido e vai facilitar muito mais esse caminho aí de intimidade com Deus, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam de curtir, de compartilhar e até o próximo vídeo.